Gente, bem-vindos a essa live incrível que a gente vai conversar a respeito de vendas. Vendas não é algo intuitivo, de verdade, tá? A gente acha que é algo intuitivo e a gente tende a fazer isso de uma forma meio intuitiva, mas na verdade, vendas está muito longe de ser intuitivo. Existem muitas técnicas de vendas que você precisa aprender, que vão fazer você ter sucesso no seu negócio, tá? Antes de mais nada, queria te falar uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, depois, né? Porque eu estou gravando ao vivo agora, mas ele vai ficar disponível. Por favor, não esquece, clica no botão inscrever-se, entra no meu canal, é muito importante ter a assinatura de vocês no canal do YouTube. E também, se você está assistindo agora esse vídeo, manda coração no Instagram para mim, que esses corações ajudam a divulgar. Curte o vídeo no YouTube, porque isso também ajuda as pessoas a terem acesso a esse tipo de informação. E eu acho que esse tipo de informação, dentro da confeitaria, ela é escassa. Tem pouca gente que fala sobre dicas de vendas, né? A gente vê muita dica ali de precificação, alguma coisa assim, mas a prática mesmo, o pegar o cliente mesmo e fazer aquele cliente converter para você, a gente não encontra muita informação nesse sentido. E é muito importante que a gente converse sobre isso, porque a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e eu acho que é muito importante você ter isso em mente, porque isso vai fazer toda a diferença no teu negócio como confeiteira, se você quer ganhar dinheiro com confeitaria, porque eu acho que quem está aqui assistindo esse tipo de vídeo de negócio é alguém que quer ganhar dinheiro com confeitaria, né? Eu acho que a gente não está falando com alguém que não liga muito para ganhar dinheiro com confeitaria, né? Acho que a dona de casa normal, que vem aqui, às vezes na live das receitas, para pegar uma receitinha, outra, às vezes ela faz só para a família, daí beleza. Mas a partir do momento em que você decide que você quer ganhar dinheiro com a confeitaria, que você decide que a confeitaria é algo interessante para a tua vida financeira, você tem que assumir que você precisa ganhar dinheiro. E quando você assume isso, você tem que entender que você deixa de ser apenas uma confeiteira, você deixa de ser apenas uma pessoa que produz receitas para ser uma pessoa que precisa ter uma meta de venda. Sim, uma meta de venda. E isso é meio assustador. Quando a gente ouve isso, a primeira vez que eu ouvi isso, eu devia ter 1 ano de empresa, mais ou menos. Eu demorei um pouco para cair essa ficha da meta de vendas. E eu lembro que eu fui com meu pai essa conversa. Meu pai sempre foi o financeiro da minha empresa. Meu pai, assim, um cara que entende muito de dinheiro, enfim. De números, não tanto de dinheiro. Acho que de dinheiro, se ele entendesse, a gente não tinha quase falido na época que aconteceu a quase falência, mas a gente aprendeu juntos. Eu acho que hoje a gente caminhou juntos nesse aprendizado de lidar com isso, né? Mas, de qualquer forma, meu pai chegou para mim e ele falou assim: filha, esse mês, para você poder faturar o que você quer, né, você tem que vender X. E eu quase caí para trás. Eu falei: como assim? Da onde que esse cara acha que eu vou conseguir faturar, vender 5 mil reais, 7 mil reais? Não era um valor alto, não, sabe? Era um valor baixo. Mas para mim era altíssimo, porque era totalmente fora da minha realidade. Eu nunca tinha parado para pensar numa meta. E aí eu falei: gente, mas não dá, não dá. A primeira sensação que a gente tem é essa, né? Esse negócio de meta funciona com os outros, não comigo. Porque aqui o cliente aparece de vez em quando, aqui às vezes tem pedido, às vezes não tem, né? Então é sinal que você não está sabendo vender, certo? Tá? Se você não está sabendo vender, aí que começa a tua saga de descobrir como vender. E antes de eu ensinar algumas coisas sobre vendas para vocês, eu preciso falar só mais um pouquinho sobre essa meta. Essa meta é o que vai determinar para você, de verdade, o teu crescimento. Então, não adianta. Se você sonha em um dia ter um salário fixo, né? Por exemplo, eu quero ganhar 3 mil reais por mês, certo? Tipo, eu não quero ter medo de não saber se mês que vem eu vou ter 3 mil ou não vou ter. Eu quero saber que todo mês a minha conta vai pingar os 3 mil reais que eu quero ganhar. É possível fazer isso? É possível até mais, tá? Eu já cheguei a faturar 10 mil por mês fixo, tá?
Depois a gente diminuiu, a gente teve um momento de dificuldade, a gente quase faliu. Hoje, o meu salário fixo dos negócios de doces é na faixa de 5 a 6 mil reais, que é o valor que eu ganho todos os meses. Esse valor é o valor que eu conto com ele no final do mês para pagar as minhas contas de casa. Como assim você consegue contar com um dinheiro da confeitaria, Veri? Porque eu tenho meta. Então, a meta ela vai determinar isso. Agora, não adianta você começar a trabalhar com a confeitaria hoje ou começar a trabalhar de uma forma mais profissional hoje, por mais que você já tenha alguns anos de confeitaria, e falar assim, mês que vem eu quero tirar 5 mil, então. Não é assim, tá? Eu comecei, a minha primeira meta lá, há 12 anos atrás, quando eu comecei, era que eu conseguisse tirar um salário para mim, no valor de 80% de um salário mínimo. Então, não era nem... Nossa, minha voz, peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, não era nem um salário mínimo. Não lembro quanto era um salário mínimo há 12 anos atrás, tá, gente? Mas era algo ali entre 600 e 800 reais. Isso eu lembro mais ou menos. Então, vamos supor que era 700 reais. A minha meta era que eu ganhasse um salário de 500 reais. Eu defini para mim menos do que um salário mínimo. E já foi bastante assustador e bastante desafiador naquele momento. Por quê? Porque eu não tinha que vender um salário mínimo para eu ganhar um salário mínimo, né? Eu tinha que vender o suficiente para pagar os insumos, para pagar o aluguel, porque eu sempre defini que, mesmo usando a cozinha da casa da minha mãe, na verdade, com um ano de negócio, eu já não estava mais na cozinha da casa da minha mãe, a gente já tinha um imóvelzinho alugado ali no prédio, mas era baratinho, o aluguel era 400 reais, mais ou menos. Então, eu tinha que pagar aquilo, eu tinha que pagar os insumos, eu tinha que pagar a luz, eu tinha que pagar telefone, eu tinha que pagar gás. Então, eu tinha várias coisas que eu tinha que pagar e eu queria o meu salário. E por que quando eu passei a definir a meta, a primeira coisa que eu defini foi o meu salário? Eu nunca, quando eu defini meta, eu nunca parei para olhar primeiro para o gás, para a luz, para o telefone. Não, eu sempre olhei primeiro para o meu salário. Não que eu ignorasse as outras coisas teriam que ser pagas de qualquer jeito, mas elas eram palpáveis. Tipo, a conta de luz vai vir, né? Vai chegar um papel na tua casa dizendo tem que pagar 150 reais. Então, ali eu não ia ter como fugir. Aquilo ali era o mínimo óbvio que eu teria que pagar. Agora, o meu salário ele não era tão óbvio. O meu salário ele era algo não muito palpável. Era algo que dá a sensação de que não é tão importante. Já tiveram a sensação de que não é tão importante o teu salário? Eu já tive muito essa sensação. E eu me deixava, às vezes, por último. Então, eu falei assim, então tá, vou partir do meu salário para poder daí definir as outras coisas. E aí, sim, quando eu fazia as contas, de repente eu via que eu tinha que vender 5 mil reais para eu poder ganhar 700, 500, 700 no final do mês. E aquilo era meio chocante. Eu falava, gente do céu, não tem como. Como que eu vou vender 5 mil reais de doces? Parecia algo muito longe. Na época, a média dos valores dos casamentos que eu fechava, gente, 12 anos atrás, tá? 11, porque eu tava com um ano de negócio. 11 anos atrás, era a média de 1.500 a 2.000 cada casamento. Então, significava que eu era obrigada a fechar pelo menos 3 casamentos no mês, no mínimo, né? E aí eu comecei a ver que eu tinha que definir metas e que eu tinha que definir plano de vendas. Até então eu achava que a venda era algo intuitivo. Então o que eu achava? Que se eu sorrisse lindamente para o meu cliente, que se eu oferecesse para ele uma degustação com uma qualidade boa e eu ficasse sorrindo para ele e anotando tudo que ele gostava, que automaticamente aquele cliente compraria de mim. Alguém pensa isso também? Alguém acha que é algo assim meio que intuitivo? Gente, é até um plano B, tá? Por que você vê tanta gente? Hoje mesmo, então, não sei se ela tá aí assistindo hoje o vídeo, mas eu estava conversando com uma futura aluna. Ela ainda não é aluna, mas ela falou que futuramente ela pretende entrar no curso, mas para mim, todos vocês, mesmo que só assistam o conteúdo gratuito, eu considero meus alunos. E ela falou para mim o seguinte, Veri, eu tenho um problema, porque eu, enfim, não sei se vale a pena investir em A ou B, e a dúvida dela era se ela investiria nesse A, seria pronta entrega. E ela disse que ela tem muito medo, porque ter pronta entrega implica necessariamente em vender, porque se não vender, perde o produto,
né? Até porque ela me falou que ela não tem freezer ainda. Ela vai comprar, mas ela ainda não tem. E ela acaba, às vezes, não vendendo tudo. E segundo ela, ela posta lá nos grupos, no Instagram, no Facebook, nananã, e nem sempre ela tem o retorno que ela gostaria. Por quê? Porque venda não é intuitivo. Venda não é algo que você simplesmente vai, posta e colhe. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Mas o que eu defendo para vocês, dentro do meu método de vendas, dentro do método que eu ensino para vocês dia a dia, é que basicamente vocês tenham em mente que venda, eu falo de venda boa. Quando eu falo de venda, eu não falo de você postar no Facebook lá uma caixinha com 4 brigadeiros por R$10 e vender. Cara, para você ganhar R$1.000 vendendo caixinha de R$10 de brigadeiro, gente, é muito brigadeiro. Você tem que vender, vamos supor que você vendesse 10 caixinhas, são R$100. Vamos supor que você vendesse 100 caixinhas, são R$1.000. Só que R$1.000 que você não vai ter no teu bolso, porque você vai gastar com a caixinha, você vai gastar com o brigadeiro, você vai gastar com o leite condensado, você vai gastar com o tempo de produção, você vai gastar com luz. Então, para você tirar R$1.000 limpo, você tem que, no mínimo, vender 400 caixinhas. Gente, vender 400 caixinhas, cara, não é fácil. Não é fácil. E aí acontece isso. Pessoas confeiteiras gastando uma energia imensa para ter um lucro pequenininho, para vender pouquinha coisa. Você já se sentiu nessa situação também? E aí até aconteceu comigo essa situação recente, agora, recente. A gente começou a pandemia e os casamentos deram uma freada, né? Então eu não estou vendendo tudo que eu costumo vender de casamentos, até porque o número de atendimentos está bem menor. Eu tinha por hábito atender uma média de 10 a 12 noivas por semana. Agora na pandemia eu estou atendendo 4, 5. Então só aí já caiu pela metade, né? E aí, além de tudo, tem o desafio de vender sem estar pessoalmente ali conversando e usando as técnicas de vendas que eu sei. Então, a gente está num momento desafiador. E meu pai chegou para mim e falou assim: filha, você não acha que é o caso de você começar a procurar vender na internet caixinhas de brigadeiros, enfim? E eu falei para ele: pai, eu vou levar tanto tempo desenvolvendo essas caixinhas, né? Até vou lançar essa semana. Quem recebe minha lista de transmissão do WhatsApp, se tiver alguém, vai ver essa semana, eu vou postar uma caixinha. Mas assim, dá tempo de trabalho, dá tempo de resposta, tem que fazer logística de entrega para ganhar um pouquinho. Né? Enquanto o casamento ele faz você ganhar bastante. Só que aí entra essa questão da venda não ser intuitiva, porque você tem que vender para o cliente entender que você é a melhor opção, e você tem que saber mostrar para ele passo a passo por que você é a melhor opção. Então existem várias coisas que vocês podem fazer para que a tua venda funcione, tá? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho. A gente falou das metas, eu tinha que fazer essa introdução para poder, enfim, vocês entenderem que agora você sabe, puxa, eu tenho que vender 2.000, tenho que vender 5.000, tenho que vender 10.000. Beleza. Determinei, então, qual é a minha meta, determinei qual é o meu público. Se o teu público não é noiva, porque eu sei que tem muita gente aí que não é de noiva, eu já vou chegar na noiva, tá? Eu falo noiva, mas é eventos de um modo geral, tá? Formatura, festa grande, né? A festa que a pessoa gasta um pouco mais. Se não é esse público teu, se teu público não é eventos, você tem que, então, pensar em como atingir o público da pronta entrega, como atingir esse público que pode, eventualmente, comprar toda semana um bolinho, um docinho. Eu acho que o maior segredo nesse caso, porque nesse tipo de encomenda, ela te dá muito mais trabalho para muito menos retorno financeiro. Mas tem muita gente que vive bem disso, tá? Então não é que não dá dinheiro, mas te dá mais trabalho. Você vai ter que desenvolver um esquema de trabalho, um esquema de vendas que seja constante. Então, quem não é visto não é lembrado. Tá? Então não adianta você fazer uma postagem linda no teu Instagram e você sumir por 15 dias, 20 dias. Gente, esquece. O cliente, ele provavelmente ele não está apegado emocionalmente com você, tá? Então, se aparecer outra pessoa, ele vai trocar. Provavelmente.
tenha isso em mente, não tenha isso como um dodói, oh meu Deus, magoei com o meu cliente, para de dodói, eu já falei isso para vocês, esse negócio de ficar cheio de dodói é ruim, não é bom para você, não é bom para ninguém, só te faz mal. Então foca em fazer aquele cliente lembrar que você existe, tá? Ele tem que lembrar que você tá ali, que você tá ali. E ele vai lembrar se ele te vê quase que diariamente. Então você tem que postar bastante, tá? Especialmente quem trabalha com pronta entrega e delivery e pequenas encomendas tem que estar muito ativo no Instagram. Tem que, não tem jeito. Muito ativo em grupos, enfim. Agora, ganha mais dinheiro aquele que tá ativo, mas não vende. Como assim? É assim mesmo, tá? Então, veja só, é algo. A cabeça da gente, isso é até uma introdução porque eu quero chegar das noivas daqui a pouco, tá? A cabeça da gente ela é regida pelo sistema límbico e pelo sistema racional. O sistema racional, ele vai sempre pensar muito em dinheiro, entre outras coisas mais práticas. Ele é muito prático, ele é o homem dentro da gente, né? Ele é prático. Agora, o sistema límbico, ele parte muito mais para o emocional. Acontece que o sistema límbico, ele comanda, mesmo aquelas pessoas que dizem, ah, não, eu sou muito racional, né? Tem até uns testes que você faz na internet para saber se você é racional, se você é emocional. Mesmo essas pessoas, se ativado o sistema límbico delas, ela vai comprar de você independente de preço, porque ela ativou o sistema límbico, tá? E então é muito importante que você entenda que quando você posta alguma coisa e diz isso daqui é R$2, a pessoa do outro lado vai falar assim, preço. Ativou o preço, ela só vai pensar em preço e o racional dela vai estar ativo. E ela vai olhar, poxa, R$2, mas da outra é R$1, então R$1 é mais barato do que 2, eu vou comprar da que tem R$1. Então ela começa a avaliar apenas preço. Você vai ter que em algum momento falar teu preço. Eu não estou dizendo para você não falar, mas em maioria, a cada 10 postagens que você faz, 9 você não pode falar preço. 9 postagens têm que ser direcionadas para ativar o sistema límbico do teu cliente. E aí vai entrar a parte da fofurice, da boniteza, do recheio escorrendo, né? Isso vai ativar o sistema límbico. Então, por exemplo, você vai postar lá um brigadeiro mordido, maravilhoso. Você vai falar, olha que brigadeiro perfeito esse daqui. Que delícia, essa semana a gente está fazendo brigadeiro de café, essa semana a gente está fazendo ninho com Nutella, olha aqui eu fazendo bico da Nutella. Então, mas você não está falando preço, você não está falando quando vai ter, você não está falando como encomendar, nada. Teu objetivo é criar a ativação de sensores mesmo, né? E aí a pessoa vai ficar vendo aquilo, vai falar, gente do céu, mas é muito gostoso. Aí, a hora que você vier e falar é R$2, a pessoa nem vai querer saber se da concorrente é R$1, porque o teu doce causou dentro dela um sentimento de preciso. Não importa se é mais caro, porque o da outra não me causou isso. O da outra era um brigadeiro redondo na foto, e o dela não. O dela se mostrou cremoso, se mostrou delicioso, se mostrou feito com capricho. E isso, para mim, vai fazer toda a diferença. Você começa a entender o quanto o sistema límbico ele ativa? Então, assim, para vendas constantes, para quem tem que vender constantemente produtos, tenta sempre usar isso. Usar o sistema límbico, tentando trabalhar vendendo sem vender. Vende sem vender. Vende sem vender, mas você está vendendo. Você está vendendo dia a dia, coisa após coisa, né? Agora, quando você decide vender com uma noiva, por exemplo, ou um evento, né? Os eventos, eles são muito mais... muito mais rentáveis, mas eles te dão um pouco mais de trabalho de venda. Então, é raro, por exemplo, não que não aconteça, acontece, mas é raro. A cada 100 eventos que eu fecho, 3 acontece isso que eu vou falar. Da noiva me ligar e falar assim, oi, Veri, tudo bem? Então, eu vi você no Facebook, no Instagram, olha, eu gostei do teu trabalho, você me mandar um orçamento? Eu moro aqui em Brasília e eu vou casar em Curitiba. Tá bom, daí eu pego e mando. Normalmente eu não mando orçamento quando a noiva é de Curitiba, eu já mando vir degustar. Aí eu mando o orçamento e a noiva me responde, nossa, amei.
qual que é a tua conta que eu vou fechar? E eu fico assim, hã? Vai fechar? Nossa, nem deu trabalho nenhum. Então é raro. Mas quanto mais você ativa o sistema límbico, mais chance você tem disso acontecer. Mas não espere que isso vai acontecer normalmente. Quando você trabalha com eventos, normalmente ele te demanda uma atenção maior para o cliente, para poder fechar esse contrato. Mas é aquilo que eu falo, você vai ficar às vezes 1 hora e meia conversando com aquele cliente e você vai sair com R$ 3.000 no bolso. Se você ficar 1 hora e meia postando caixinha de R$ 10 de brigadeiro no Facebook, provavelmente você não vai sair com R$ 3.000 no bolso, tá? Então, eu falo muito isso, assim, dedica 80% da tua energia para aqueles 20% que vão te dar maior retorno. E nesse caso, são os eventos, né? Então, eu levo isso muito a sério. Inclusive, até outro dia eu vi uma pessoa falando, uma especialista em bolos, ela falou assim, porque doce fino não dá lucro. Não dá lucro uma ova. Doce fino dá lucro pra caramba, desde que você saiba valorizar o teu trabalho. Isso são poucas pessoas que sabem fazer. Agora, quando você senta com um cliente e vai vender para ele, é isso que eu falei. No começo eu achava que era algo intuitivo. Então eu ficava sorrindo para o meu cliente, eu dava a degustação e eu ficava esperando que aquele cliente magicamente se apaixonasse pelos meus doces, como se ali tivesse um pó de pirlim-pim-pim que fizesse aquele cliente achar que meu doce deveria ser escolhido por ele. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que isso não era uma realidade. Que algumas pessoas eram ativadas pelo pó de pilim-pim-pim, porque o doce é bom, o doce é gostoso, mas isso não era suficiente. E eu tinha o quê? Uma meta de vendas. E se eu tinha uma meta de vendas, eu tinha que vender mais. E se eu tinha que vender mais, o que eu ia fazer para conseguir vender mais? E aí eu fui atrás de cursos de vendas. E eu gastei algum dinheiro com curso de vendas que não me acrescentaram basicamente nada. Foram fraquíssimos, fraquíssimos, e me deixaram muito desapontada com as vendas. Eu falava, gente, não é possível. Até que eu descobri um negócio chamado gatilhos mentais. Alguém aí já ouviu falar? Se você já ouviu, manda coração para mim, que coração também me ajuda a saber se vocês estão entendendo isso. Gatilhos mentais são coisas que você fala e fazem ativar aquele inconsciente do teu cliente. E o cliente, ele começa a ver que você é a melhor opção para ele. Então, não é algo ruim, é algo bom. Mas é algo bom para quem? Para as duas partes, para você e para o cliente que compra de você. E o gatilho mental, ele tem muito essa função mesmo, são muitos, são mais de 20 gatilhos mentais que você pode aplicar no teu cliente. E conforme você vai aprendendo, você vai praticando e aplicando, você vai vendo que aquilo te dá retorno. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito nas vendas é você contar uma história. Mas você não pode chegar para o cliente e contar, por exemplo, a história da Branca de Neve, que não faz sentido nenhum e não tem nenhuma conexão. Agora, se você vem para o teu cliente e conta uma história curta, para não ser chato, né? E da tua vida, ou alguma coisa que aconteceu na tua cozinha, alguma coisa engraçada, ou alguma coisa simpática, ou um problema que a outra cliente passou e você conseguiu resolver, aquilo faz você criar uma conexão com o teu cliente. O teu cliente começa a ver que você pode ser uma pessoa que bate com ele, né? Chama sintonia também. Outra coisa que é legal de você fazer dentro desse processo de gatilho mental é usar de um negócio chamado escassez. O que é a tal da escassez? E ela também tem que ser uma coisa real, tá? Não tudo que você faz para o teu cliente tem que ser fidedigno, tem que ser algo. Eu prezo muito pela honestidade. Prezo muito mesmo pela honestidade. E tudo que você vai fazer com o teu cliente, você tem que realmente pensar que é verdade. E tem que ser verdade. Então, assim, se você consegue atender uma festa por final de semana e você já fez um orçamento para esse final de semana, ainda não fechou, você fala ao teu cliente, olha, eu já fiz um orçamento, e a cliente gostou bastante, ela está pensando, quem fechar primeiro leva. Isso funciona muito bem também, tá? Outra coisa que é interessante também é você usar essa questão da escassez ainda para mostrar, olha, no meu caso eu atendo até 4 casamentos por final de semana, então eu tenho minha planilha, eu mostro para o cliente, ó, eu tenho 2, então a qualquer momento vai lotar.
A qualquer momento eu não vou ter mais a sua data. E aí a cliente fala, puxa vida, esse lugar aí é bom, a pessoa tá falando isso, né? Então, isso também é uma outra forma. Outra forma é você usar a tal da prova social, que é você mostrar que outras pessoas compram de você e que gostam. E isso você faz como? Colhendo depoimentos. Depoimento tanto em vídeo quanto por escrito. Eu já fiz um vídeo falando como faz para colher depoimento em vídeo. Essa semana eu já fechei a programação e não tá nessa semana, mas a gente ainda faz outra live um dia para dar dica para vocês como conseguir depoimento em vídeo. Tem um pouco mais de valor o depoimento em vídeo do que o escrito, mas de qualquer forma, depoimento escrito também vale. Vale, posta nos stories, cria um destaque de depoimento no teu Instagram, e aí, eventualmente, você pode até mandar para o teu cliente, ó, você quer ver o que as outras pessoas estão falando do meu trabalho? Clica aqui e manda o link para o teu cliente. Isso mostra também uma preocupação tua, né? Com o seu cliente, mostrar que realmente você tem alguma coisa legal no teu mercado. Agora, uma coisa que eu acho extremamente importante, a gente chama de gatilho mental da antecipação. É aquela coisa assim, o cliente pensa que eu falo da noiva porque a noiva é um bichinho um pouquinho mais delicado, tá? Do que um bichinho como uma formatura, um corporativo. Isso vale para todos os eventos grandes, mas a noiva ela é um pouquinho mais sensível. Então, pensa assim, se ponha no lugar da noiva. A noiva sonha em casar a vida inteira. E aí ela chega para fazer a degustação dos doces e do bolo na tua casa, ou só dos doces se você não trabalhar com o bolo. Aí ela chega na tua frente e ela tá assim, ai meu Deus, o coração é mil. Porque tá chegando a festa dela e ela tá escolhendo finalmente os doces da tão sonhada festa dela. E aí essa noiva, ela para ali e ela fala assim: ai, eu quero saber do bolo. Ai, meu Deus, mas eu quero saber do bem casado. Ah, mas você podia me falar um pouquinho da como é que funciona a taxa de entrega e a montagem? Ela tá feliz, mas ela tá ansiosa. Então, o que funciona muito bem? É um gatilho de antecipação. Eu brinco que é um spoiler. O que você faz? Você vai sentar com a cliente, vai sorrir para ela, vai pegar a degustação e vai dizer assim: eu vou te falar o que vai acontecer agora. Como fosse um spoiler, sabe? Filme, trailer de filme. Trailer de filme é assim, né? Você vai assistir o trailer e você sabe que mais ou menos o que vai acontecer. Você não sabe o final, mas você sabe mais ou menos o que vai acontecer. É mais ou menos a mesma coisa que você vai fazer com a tua cliente. Você vai falar assim para ela: vou te falar o que vai acontecer. Então, primeiro, eu vou me apresentar. Depois, eu vou te falar quais são os doces que eu separei para você degustar. Depois, eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar esses doces para você provar. E depois, eu vou te falar sobre o bolo. Em seguida, depois que a gente finalizar esse assunto, a gente fala da parte de bem casados. E, por último, eu vou te explicar toda a questão de entrega, montagem de mesa e etc. Pronto, você fez assim com a ansiedade da noiva. Ai, que bom, ela vai falar de tudo que eu quero saber. Isso faz com que ela se concentre aonde você está explicando. Porque senão ela está comendo doce, mas ela está preocupada se vai ter algum custo de taxa de entrega, se você vai lembrar de falar isso para ela. Então, quando você faz uma antecipação, acalma o coraçãozinho dela e você consegue fazer com que ela se foque aonde te interessa naquele momento. E fica muito mais fácil de você vender, tá? Gente, até aqui eu dei várias dicas para vocês. Tem muito mais dicas que você pode usar. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer no teu atendimento é algo assim como ele vá para a parte boa para depois ir para a parte ruim. Então, você nunca deve, no começo do teu atendimento, falar preço. Preço é a parte ruim, né? Ninguém quer pagar nada. Então, tá. Então, você não fala preço no começo. Você fala toda a parte de vendas, você mostra o valor do teu trabalho, por que ele é bom, qualquer coisa mais diferenciada. E aí, no final, agora, vamos para a negociação. Aí você vai para o preço. Isso é muito importante, porque você primeiro eleva ela, você deixa ela feliz e segura na sua mão. E aí, quando ela se sente segura, aí você consegue falar do preço de uma forma mais delicada, sem parecer algo assustador. Parece algo que realmente é justo, tá? Vou fazer o seguinte:
Estou encerrando esse assunto por hora. Vou voltar a ativar os comentários. Se você gostou desse vídeo, quem está no YouTube, curte lá. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. E agora eu vou liberar para a gente poder conversar sobre esse assunto para quem está assistindo ao vivo. E se você tem dúvida e está vendo esse vídeo depois de gravado, escreve aqui também que eu respondo todo mundo, tá? Então vamos lá. Ativar comentário. Ó, lá no YouTube, a Silvânia já falou, tô muito triste porque estudo tanto para fazer certo, todos que comem amam, mas já faz muito tempo que não tem encomenda. Silvânia, talvez você está estudando alguma coisa que não é tão certa quanto você acha que é. E aí, eu acho que entra muito também essa questão da gente ter o auto-reconhecimento. Vendas não é algo que ele é totalmente estático. Então, hoje funciona uma técnica, amanhã talvez já não funcione a mesma. E quando a gente tem a humildade de dizer não está funcionando, aí você para de jogar a culpa nos outros. Porque é fácil você dizer, é culpa dos meus clientes que comem e não compram. Não é. A culpa é tua que não está sabendo vender do jeito certo. Então, aí você levanta e fala, ok, deixa eu ver que pode não estar funcionando. E eu já falei isso para vocês. Você tem pequenas arestas que fazem, né, abrir grandes, pequenas dobradiças que fazem abrir grandes portas. Então, às vezes, é um detalhezinho na tua degustação que está fazendo o pessoal não fechar com você, que está fazendo o pessoal não confiar muito no teu trabalho. A maioria pede o cardápio antes de vir fazer a degustação. Boa pergunta, Ateliê. Eu mando o meu cardápio, tá? Para o pessoal antes. E eu não mandava. Porque como eu pensava assim, eu sabia esse negócio de valorizar o trabalho, eu pensava assim, puxa, se eu mando o meu cardápio, e meu cardápio não é o mais barato, a pessoa vai se assustar e não vai vir até mim. Era a sensação que eu tinha. Só que eu descobri que a partir do momento em que eu faço um trabalho bem feito no meu Instagram, no meu trabalho bem feito perante os meus parceiros, a gente vai ter um dia só de parceria aqui, acho que é na sexta-feira, se eu não estou enganada. A gente vai falar um dia só sobre parceria. Aí o cliente não deixa de vir. Só que quando eu mando o cardápio, eu filtro. Tem gente que está afim de pagar R$30 no centro do doce. E a pessoa está decidida que não vai pagar nada mais do que R$30 no centro do doce. Esse cliente não é meu cliente. Então, eu mando o meu cardápio, o pessoal dá uma olhadinha. Ali não tem orçamento, porque ali não tem taxa de entrega, não tem montagem de mesa, ali não tem os descontos que eu dou pessoalmente, ali nem bolo não tem, só tem os doces. E aí eu já dou uma pequena filtrada. Eu não fazia isso antes, eu tinha medo que a concorrência ia pegar meu cardápio, oh meu Deus, mas com o tempo eu vi que isso não tem nada a ver. Tá? Então eu mando meu cardápio sim já no primeiro contato. Só que ali, quando tem o primeiro contato, normalmente o valor já está criado, a pessoa já tem alguma conexão comigo. Mas por quê? Porque eu tô há 10 anos trabalhando, né? Então, eventualmente, você pode fazer até um mini cardápio, dizer, ó, eu tenho mais coisas que eu te mostro pessoalmente. Então, é possível você eventualmente fazer isso sim, tá? Vamos ver aqui quem mais. Você faz orçamento na hora da degustação, tipo, para não forçar o cliente a fechar na hora. Estela, eu faço na hora. É muito chato, eu ouço muito feedback de cliente que, eu fui na concorrente, eu fiz a degustação, faz 3 dias e até agora ela nem me mandou o orçamento. Eles falam e eles ficam chateados, tá? Agora que a pandemia, eu tô mandando depois. Lógico, né? As pessoas pegam a caixinha, levam para casa, mas eu sempre dou um feedback. Por exemplo, uma das noivas que levou na sexta-feira, ela me pediu se eu... Ela mandou hoje de manhã ou ontem à tarde a lista dos doces que ela queria. E eu não deixei ela no vácuo, eu mandei. Falei, obrigada, recebi tua lista. Provavelmente não vou conseguir te enviar na segunda, mas eu te envio na terça. Então, você avisa. Agora, fazer na hora é muito mais importante. De qualquer forma, eu não forço o cliente a fechar na hora. Isso é uma técnica de vendas também, tá? Então, eu não falo para o cliente assim, é agora ou nunca, decida se não. É muito chato. Então, eu mostro para ele muito desapego. Desapego é um gatilho mental também. Então, eu falo para ele assim, olha, te mandei o orçamento, vai para casa, pensa, decida, depois a gente conversa. E, normalmente, eles decidem no máximo uma semana, tá? Quando o cliente pede desconto, você concede? Sim, mas eu não concedo um desconto acima do que eu posso. Todo o meu preço é estudado para ser acima, para que eu tenha uma margem de desconto, tá? Isso é muito importante, tá? Então, eu tenho uma margem de desconto dentro do meu preço e
para todo cliente, esse desconto é feito para aquele cliente, né? Isso também faz um diferencial, tá? É uma técnica de venda também. Na minha região, os doces já vêm incluso no buffet. Será que é possível dar certo? Tem vários buffets aqui em Curitiba que já dão os doces e as noivas tiram do portfólio deles para fechar comigo, tá? Então, porque normalmente o buffet é docinho mais simples, então aí você ganha a noiva pelo diferencial, pelo que você tem de diferente, que o buffet provavelmente não oferece. Gente, um beijo, uma ótima semana para vocês.